Respondeu, então. Agora, Agora, eu estava no oficina, estava caindo da escola. Agora eu tô nesse perfil aqui, vamos ver se estabelece. Me dá a sensação que melhorou um pouquinho mais, que está mais definida a imagem. Ah, que bom. Então vamos lá. Vamos lá. Nós estávamos Então, falando... professor, eu estava falando sobre essa questão de diferentes situações e nós tínhamos disparado o debate sobre, muitas vezes eu preciso disputar uma vaga no mercado de trabalho que exige que eu tenha uma comunicação para um determinado público e que talvez nem seja aquele público que historicamente eu tenha contato. Então aí eu preciso dar uma certa corrigida na minha postura de expressão, de comunicação, né? Sim, sim, sim. Isso é necessário. Por quê? Porque você tem vários falares, como eu estou chamando de falares, mas você pode chamar de dialeto, você pode chamar de várias maneiras. Essa diferença nossa de dizer. Mas existe uma escolarização da língua portuguesa, que você lembrou muito bem, que não se fala menos, né? Se fala menos. Por quê? Porque é um advérbio é invariável. Agora, essas coisas todas, ô Borda, elas mudam muito. A língua é muito dinâmica. Então, ficar simplesmente a gente também... Lógico que eu tenho que falar de maneira como o meu grupo social fala hoje em dia. Lógico que eu tenho que expressar palavras que não soam como antigamente. O caso do 1930 a 1940. Eu preciso adequar o meu falar ao momento presente. Não é? Eu, por exemplo, tenho o fato de ler muito, o fato de ler muitos clássicos. Às vezes eu me deparo usando uma expressão que é um tanto quanto castiça. Olha só que palavra bem antiga essa, né? Uma expressão bem castiça, bem erudita, bem fora da curva, vamos dizer, desse momento. Então as pessoas vão dizer, esse senhor ele usa uma expressão esquisita, ele fala diferente. Isso é bem provável que aconteça assim. Então a gente tem que estar sempre preocupado, como eu falava para você na televisão, preocupado em adequar esses dois momentos. Mas eu me lembro que o fato de nós escolarizarmos e termos o falar que a nossa comunicação, a nossa sociedade quer é muito importante. Aí também tem a questão dos concursos, que você também queria abordar, né? Queria discutir. Redação, por exemplo, concurso público. Eu que trabalho há 40 anos com a língua portuguesa, é impressionante, Borda, como as pessoas não têm um grau de escrita que a gente pode dizer. Esse alguém escreve de maneira muito boa. Não precisa ser ótima, não, mas maneira muito boa. Só para você ter uma ideia, você tem, só no Enem, milhões que prestam o Enem. Desses milhões, milhares, mas coisa de 200, 300 mil, vão tirar zero, não vão ter nem a sua redação analisada, porque fogem completamente ao tema dado. Milhões, hein? De milhões de candidatos. O sujeito não conseguiu construir a redação. Não consegue construir fugiu a redação. do tema, não teve clareza, não teve conteúdo para expressar. Uma estapafúrdia a redação do menino. E só apenas 40, 50, dependendo do ano, é que vão atingir a nota máxima. Um pouquinho mais atinge 900, é de 0 a 1000 o Enem, né? Pontuação de 0 a 1000. Um pouquinho atinge 900 pontos. São alguns milhares apenas. Porque estamos falando em milhões, né? Estamos falando no segundo maior exame do mundo, depois do chinês. O Enem é um dos maiores, o segundo maior exame. Então veja que nós temos uma necessidade muito grande. E esses meninos estavam onde, Borda? Eles estavam justamente na escola, seja pública, seja particular. Ou seja, nós não temos o hábito da leitura. Estou vendo que está aqui presente a Ananda Márcio, que é uma escritora do Rio de Janeiro, tem um belo de um trabalho no portal dela sobre literatura e infantil, e ajudando e trabalhando com as crianças no sentido, dando espaço aqui na internet para que as crianças leiam, para que as crianças falem a sua poesia, se entrevistem. Um trabalho belíssimo que a Ananda faz, e ela pode concordar comigo, sem dúvida nenhuma, que a leitura deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar nesse país. Eu queria, já na sequência, dividir esse nosso bate-papo aqui em duas etapas. Nessa primeira, ouvir do senhor algumas dicas
voltados mais diretamente aí para essa questão da redação. E depois, eu gostaria de ressaltar com o senhor, dentro do que nós discutimos aí, a importância da leitura é mais ou menos o seguinte: quem se propõe a escrever tem que ser como um jogador de futebol, tem que treinar. Não dá para eu dizer assim, eu entro em campo, lá eu vejo o que acontece. Né? É nos treinos táticos e técnicos ali que você vai aprender a mexer com a bola. Então, a leitura é de uma necessidade indiscutível. Agora, professor, no caso da redação. Bom, sim. Então eu estou fazendo um concurso lá. O que eu preciso, entre outras coisas, da redação? Eu preciso ter uma boa pontuação, eu preciso ter um olhar muito fundamentado sobre a tese, eu preciso me preocupar com a pontuação, eu preciso me preocupar com o desfecho e preciso também me preocupar com a conclusão, porque eu não posso começar falando sobre alho e encerrar concluindo com bugalhos, né? Então eu tenho que ter esse sincronismo, além de ter também um vocabulário convincente. É mais ou menos essa a receita, se é que existe alguma coisa nesse sentido para a gente seguir? Não, existe sim, existe receita sim. E você falou muito bem, eu quero usar uma metáfora aqui, que é a metáfora do dirigir. Né? Quando nós aprendemos a dirigir, todo mundo que está aqui, estou vendo que a Maria Emília está aí, o Vitor, o Felipe também está aí, é que nem dirigir carro, gente. Sabe quando você sentou a primeira vez a direção, e não na direção? Sentar na direção é sentar em cima da direção. Quando a gente se senta à direção do carro, e aí o instrutor diz assim, então vai, liga o carro. Primeira coisa que a gente faz é fazer o carro morrer. Porque a gente liga e ele faz blá, 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 blá. Ele morre. E por que ele morre? Porque eu não pesei na embreagem, eu não domino toda esse sincronismo que você falou, Borda. Eu não domino esse sincronismo, e aí, lógico, que eu não vou sair andando. Primeira coisa é não sair andando, dirigindo o carro. Aí tá, com o tempo, vai devagarzinho, você vai aprendendo que você tem que pisar na embreagem, você tem que colocar em primeira, você tem que soltar devagarzinho a embreagem, acelerar, estou pensando no carro mecânico. E aí você tem que o quê? Você tem que olhar para o retrovisor para saber o que está acontecendo ao seu redor. Esse universo, tá ligado? Esse universo todo é que nem um escrever. A redação são só 30 linhas, uma redação de qualquer concurso, seja concurso público, federal, estadual, municipal, seja o Enem, seja a FUVEST, seja, que vai ser agora dia 20, seja a Unesp, que também vai ser agora recentemente. Todos esses concursos envolvem você desenvolver um tema em 30 linhas, um tema muito complexo, que te dão uma série de elementos para você discutir o assunto. Por exemplo, o ano passado na FUVEST caiu a importância, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Aí você fala para um menino de 17 anos que está no terceiro colegial ou no cursinho, o papel da ciência. Ele até estuda ciência, porque ele estuda matemática, física, química, ele estuda ciências humanas também, história, geografia, inglês, né? A língua também, que é uma ciência. Mas para ele definir qual o papel da ciência, que é o papel de conhecimento, que é o papel de trazer melhoria para a sociedade, isso ele tem que fazer, Borda, meu querido Borda, em 1 hora apenas, porque ele tem ainda uma série de questões para serem resolvidas, né? Só para você ter uma ideia, a FUVEST, que foi recentemente, para você entrar na medicina de Ribeirão Preto, você tinha que, de 90 pontos, acertar mais de 75 pontos. Quase gabaritar, como a gente chama. Quase acertar todas as perguntas. Ou seja, é um concurso muito, muito concorrido. E, além de tudo, você ainda tem que fazer a redação. E você falou uma coisa certa, que é treino, não tem outra saída. Professor, no caso, por exemplo, com a redação, a estratégia para um candidato seria fazer um esboço, criar uma estrutura. Aqui eu faço a introdução, faço o desenvolvimento e a conclusão, que se amarra com o que eu já anunciei lá com uma tese a respeito desse tema proposto. Ok, sim, entendi. Mas, agora tem a outra questão. Será que as pessoas conseguem compreender o tema que está sendo sugerido? Muitas vezes está lá o enunciado com a proposta, o sujeito pede que eu me posicione sobre a importância da ciência, mas eu vou devagar, eu vou entrar, vai dar uma enrolada na minha cabeça, eu vou sair falando uma coisa completamente sem sentido. Zero
tchau, fui pro beleléu, fui pro saco, não é? Eu vou te dar um exemplo do ano passado do Enem. O Enem, no ano passado, caiu o seguinte: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Note que são 4 coisas. Você tem que falar como você vai democratizar quem? O acesso, ou seja, chegar no cinema, que está aqui. Aonde? No Brasil. E aí o menino precisou discorrer sobre isso. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. A grande maioria tirou 0, sabe por quê, Borda? Ou uma nota muito baixa, porque o menino ficou discutindo sobre o cinema no Brasil. E para um jovem de 17, 18 anos, que tem uma escolaridade, que mora numa cidade como Ribeirão Preto, ou Araraquara, ou cidades Franca, estou falando da nossa região aqui, né? Sertãozinho, você tem ainda shopping centers. E o cinema está no shopping center. Não está mais no cinema de rua. Cinema de rua é cinema no meu tempo, no seu tempo, que você ainda pegou o cinema de rua. A grande maioria só sabe o cinema do shopping. Então, quando você fala por menino, como é que eu democratizo o acesso para a sociedade, a população ir ao cinema? Ele nem sabia o que era isso, democratização. Muito menos acesso ao cinema. Como assim? Para acesso ao cinema, você vai no shopping e acabou. E aí ele fez o quê? A redação errada. Ele ficou dissertando sobre a série que ele está seguindo na Netflix. Porque cinema para ele é Netflix. Cinema para ele é a Globoplay. Então, a grande maioria, certamente, não foi muito bem nesse exame do ano passado por causa disso. Um tema que não falava aos jovens, né? Esse ano também o Enem pediu o acesso, falou sobre saúde, doença mental, o acesso à democratização. Não, foi o acesso para diminuir preconceito contra a doença mental. Você sabe que nós temos uma grande rejeição com o doente mental, né, com o paciente. Eu posso falar disso com muita propriedade, Borda, porque eu trabalhei no hospital psiquiátrico e eu lembro a rejeição que até a própria família de um doente mental tem com este parente, com este filho, com esta filha, com este marido, com este esposo. Então, veja, o menino de 17, 18 anos ele precisa ter muita leitura. Voltamos à leitura. Por quê? Para ele poder ter essa visão de mundo que o Paulo Freire dizia, que todos os pedagogos diziam, que nós precisamos ter uma visão de mundo crítica, uma visão de mundo equilibrada em termos de saber ter um olhar crítico para a realidade. Coisa que um jovem, se não tem leitura, ele pode estudar muito, mas ele não tendo essa visão, ele acaba não conseguindo escrever essa redação que você disse, que tem que ter meio, desenvolvimento, conclusão, né, voltar ao início. Esse mecanismo dessa técnica, ele aprende na escola. Eu costumo dizer que um aluno não faz a prova de redação, Borda, no dia do vestibular. Ele não faz essa prova lá. Eu costumo brincar e dizer que eles levam feita de casa. E por que ele leva feita de casa? Porque ele já treinou tanto. Ele está tão sabendo que cair ele vai começar com tal repertório, que ele vai desenvolver... Já está com a fórmulazinha na cabeça. Exatamente, ele está aqui. Com o jeito de escrever. Então, muitas vezes é uma fórmula engessada. Mas na boa maioria dos meninos que leem, esses que vão para tirar 900 de 0 a 1.000, 900 para cima, ou até 850, por aí, eles vão sabendo o que é para fazer. Porque eles já viram 40... Em sala de aula, só para você ter uma ideia, o ano tem 40 semanas. Se eu dou 40 semanas de aula, aulas letivas, né? Semanas letivas, eu dou para o meu aluno 40 temas. Que, na verdade, se subdivide ou se multiplica em 80. Porque ele sai de lá, com cada vez que ele vai na escola, ele sai com 2 possibilidades para escrever. 2 temas, tirados daquela discussão que nós demos. Então, o menino pode realizar 80 redações. Com 80 redações, meu querido Borda, ele vai acertar em qualquer vestibular 3 ou 4 temas, ele vai saber o que ele tem para escrever. E aí é gostoso. Professor, Diga. Sim.
Bom, aí nós estamos falando, então, na sequência disso, sobre a questão da leitura, a importância que ela tem, porque é a base para que nós possamos compreender melhor as coisas e fecha o sincronismo. O Stephen King é um escritor que vende muitos livros e ele disse que lê, em média, 80 livros por ano. E aí ele escreveu um livro que é sobre a escrita, onde passa algumas dicas ali a respeito dessa arte, dessa missão de escrever. E ele diz o seguinte, que ele não consegue conceber um bom escritor sem ser um bom leitor. Ou seja, eu só serei um bom escritor, se eu tiver alguma vocação, se eu for um bom leitor. Então, é pressuposto, é essencial que o sujeito leia muito para escrever bem ou para conseguir escrever. A gente sabe que nem todo mundo gosta de ler, e as pessoas, acham que podem escrever, podem se aventurar, mas se não tiver essa base, o negócio é complicado. Aí, professor, eu trouxe, assim, algumas discussões para nós entrarmos. O Stephen King, ele fala, leitura é o centro criativo da vida de um escritor. Ler muito é escrever muito. Eu queria que o senhor fizesse uma relação. Por que é importante a leitura na vida da gente? Muito bem. Porque se eu faço uma leitura, e uma leitura é uma leitura analítica, por exemplo, de um texto do Machado de Assis, se eu leio analisando como é que ele construiu o personagem, como é que ele construiu aquela cena, como é que ele construiu a psicologia desse personagem. Você pega, por exemplo, um personagem que nem no Dom Casmurro, só para ser mais objetivo, você pega o Bentinho e a Capitu, que era um casal, né? E que até hoje discute-se o que houve entre aquele casal que ficou no ar, porque Bentinho a acusa de ter traído e não deram a palavra a Capitu para ela se defender. E a visão moderna desse livro, muito interessante isso. Quando eu era jovem, a minha professora lá no colégio, ela fazia até um tribunal para a gente julgar a Capitu. E hoje a gente julgaria o Bentinho e não a Capitu. Porque a Capitu, o próprio Bentinho fala isso da Capitu. Tem uma frase que ele diz o seguinte, Capitu era mais mulher do que eu era homem. O que ele quer dizer com isso? Era muito mais positiva, assertiva, proativa. Ela sabia o que ela queria. Eu era um pau mandado de mamãe, a gente pode ler assim. Mas, ficando no teu questionamento, então, quando eu leio o Machado de Assis e leio de maneira a ver nas entrelinhas, eu o quê? Eu me capacito para me energizar. Eu mesmo já escrevi 10 livros infanto-juvenis. Você também escreve, você tem também esse fazer, ô Borda. Então, o que acontece? Quando eu vou começar a escrever alguma coisa, na verdade, eu vou ler. Porque lendo, eu vou o quê? Eu vou entrando no mundo da ficção, no mundo da narrativa, no mundo desse mundo belíssimo que é a narrativa e a imaginação, eu vou me permitindo achar caminhos. Porque escrever é construir, é uma arte artesanal, né? Você está na frente do computador, hoje a gente escreve pelo computador, estou com a tela em branco e eu preciso encher essa tela, né, com uma história bem urdida, uma história bem amarrada. Eu estou vendo que está aqui na nossa live a Maíra Gomes, lá do Rio de Janeiro, também é uma excelente escritora, e a Maíra também vai ser concorde em falar isso. Ao escrever, a gente lê muito para ter essa capacitação da nossa possibilidade de armar histórias, de armar situações. E escrever também é como um anfitrião que recebe um convidado em sua casa. Esse é o escritor, né? Eu recebo um convidado na minha casa, eu tenho que atendê-lo, eu tenho que fazer com que ele se sinta à vontade, que ele se sinta atraído por aquilo que eu tenho a oferecer. Nesse livro aqui, professor, ó, A Morte de Ivan Ilitch, que eu deve ter lido, ele foi indicado como um dos melhores livros, digamos, de aprofundamento da alma humana. É um livro em que o sujeito consegue, o Tolstói, entrar, né, de uma forma assim muito profunda naquele psicológico. Ele consegue dissecar a alma
do personagem. Então, o livro conta a história de um promotor na Rússia da metade do século XIX, que faz de tudo para brilhar na carreira e depois fica doente lá, fraco, e observa o quanto aquela sociedade é hipócrita, o quanto as pessoas são falsas, e aí isso faz com que ele mergulhe numa crise existencial para refletir um pouco sobre essa essência humana. Então, acho que é um livro muito interessante que nos faz compreender a importância do personagem nessa história, né, professor? Porque o grande desafio do escritor é construir bons personagens. E aí eu estava lendo também num desses livros aí sobre oficina literária, que as pessoas tendem a se apaixonar por aqueles personagens mais problemáticos. E a gente também, né, gosta, porque se apresentar um de nós, eu ou o senhor, que somos bonzinhos como personagem, talvez as pessoas não, mas elas querem personagens fortes, contraditórios, e aí a questão do herói no Conto de Fadas. O herói no Conto de Fadas é aquele sujeito que perde alguma coisa, né, e eu torço por ele. Eu quero que ele saia daquela situação. Eu tenho, né, uma compaixão para com ele. Então, isso é uma essência. A arte de escrever é essa costura, né, professor? Essa costura. Você falou uma palavra muito legal. A palavra costura, aliás, se a gente lembrar que a palavra texto e a palavra tecido vem da mesma palavra em latim, Borda, de tecitum. Tecito deu tecido e deu texto em português. Então, quando você fala costura, escrever é costurar, é alinhavar, né? É fazer essa amarração. Eu uso até uma expressão muito, muito legal para os alunos entenderem, é como fazer uma trança. Você pega o cabelo de uma mulher, um cabelo relativamente comprido, você divide em 3 mechas e você vai o quê? Você vai trançando, né? Até que fica uma coisa só única, que é a trança, e está bem o quê? Está bem urdido. A palavra urdido quer dizer justamente isso, né? Está bem tramado. Então, quando você pega um Tolstói, quando você pega, por exemplo, Dostoiévski também, né? Quando você pega até o Eça de Queiroz, lá no Primo Basílio, aliás, uma briga muito interessante que aconteceu naquela época foi justamente entre o Eça de Queiroz e o Machado de Assis. O Eça de Queiroz, ele, para nós brasileiros, para uma visão mais crítica, ele não é um escritor. Por favor, se tiver algum português aqui amante do Eça de Queiroz, me perdoe. Eu amo o Eça, tá? Uma vez eu fui a Portugal só para ir atrás do Eça de Queiroz. Eu falei para a minha mulher, se você quer ir comigo, você vai. Ela falou, mas nós vamos lá fazer o quê? Nós vamos em Portugal. Nós vamos lá só ficar atrás do Eça de Queiroz. Aí você vai, porque o Eça de Queiroz tem até um livro em que ele fala tanto de Lisboa que dá para você acompanhar o roteiro de Eça de Queiroz. A rua tal, a rua tal, a rua tal. Nessa rua caiu fulano, nessa rua aqui caiu cicrano, nessa rua fulano encontrou com alguém. É muito engraçado essa visão. Então, veja, amo Eça de Queiroz. Fui lá onde ele está enterrado, lá em Tormes, né? Não existe essa cidade, mas é em Santa Cruz do Pardo, lá no Douro, lá em cima. Fui lá, vi, estava uma tarde, eu sozinho naquele cemitério, um cemitério bem simples, e eu vendo ali e conversando com Eça de Queiroz, imagina você, né? Se alguém me visse, falasse assim, esse cara está doido. Eu não, eu gostosamente. Então, eu estou falando tudo isso para dizer, eu amo Eça de Queiroz, tá? Mas o Machado de Assis dizia o seguinte, no Primo Basílio há apenas uma personagem que a gente pode dizer que é uma personagem rica, forte, que é a Juliana, que é a servente, a faxineira, a cozinheira da família, né? Que era o quê? Uma personagem que a gente chama de redonda. Redonda no sentido de ela não é, aliás, ela não é plana. Plana é aquela personagem, como você falou, que o cara é bonzinho sempre, então não vai dar. O cara que é complexo, que é tipo o Coringa, né? Ou, como você falou, do Tolstói, aí você tem a personalidade, você tem a personagem e a personalidade humana na sua essência. Porque dentro de nós existe um Puntel bonitinho, existe um Puntel demoníaco, existe um Borda muito legal, existe um Borda que ninguém gostaria nem de ver, nem de pintado de azul, embora você já esteja de azul. Por quê? Porque nós somos essa maravilha do ser humano, que é essa complexidade. Então você definiu muito bem, Borda, a questão de que esses livros a gente gosta de ler pela complexidade do personagem. Outra coisa que eu gosto de dizer é isso aqui, ó.
aqui está o livro, à medida que eu leio o livro, ele também me lê. Quando eu escutei isso pela primeira vez, Borda, eu não entendi. Eu leio um livro e o livro me lê. Sim, você ao ler Dostoiévski ou o Tolstói, o personagem dele te lê. Porque você... Sim, eu me vejo um pouco. Você se vê, você faz um trabalho terapêutico, né? Sim. Você se pergunta, Retiro alguns monstros. Será que eu faria isso que esse cara fez? Será que ele tem razão ou não? Né? Você pega lá aquele do Crime e Castigo, né? Sim, O menino Dostoiévski, o menino que matou a velhinha. Se você olhar pelo ponto de vista dele, você vai dizer, mas ele tinha razão de matar a velhinha. Afinal de contas, ela estava para morrer. Ela tinha dinheiro dentro do colchão. O que ela ia fazer com o dinheiro? Nada. Ela nem saindo de casa estava, porque estava com o problema do Covid. O moleque era o quê? Novo, né? Os hormônios todos borbulhando lá dentro. Sim. E ele só não tinha dinheiro, coitado. Aí ele falou assim, bom, mas para arrumar o dinheiro, eu tenho que dar um adianto nessa velhinha. E vai e mata a velhinha, né? Aí, como é que nós vamos ver, não juridicamente, mas psicologicamente, psiquiatricamente, essa mente desse jovem? E aí a gente se repensa também. Eu faria isso? Eu não faria isso? Eu, quando leio um livro, além de captar ali o que o autor está querendo dizer, eu também gosto de entender a composição das frases. Eu gosto de desmontar aquela estrutura para imaginar o quanto tem de riqueza naquela frase, o quanto é sofisticada aquela composição. Eu li recentemente a biografia do Pablo Neruda, confesso que vivi, e aí eu destaquei alguns trechos que me parecem assim muito legais. Então, eu até pensei, se eu escrevesse 10% do que o Pablo Neruda escreveu, eu já estava lançando fogo. Daí diz assim, numa determinada situação, falando sobre a vida dele, a infância. A chuva caía em fios compridas, como compridas agulhas de vidro, que se partiam nos tetos, enfim, e vai escrever. Olha que frase bonita. Chuva caía em fios como compridas agulhas de vidro, que se partiam nos tetos. Depois ele fala, era um relâmpago vestido de arco-íris. Que beleza! E falando sobre o amigo, o Garcia Lorca, ele diz assim, e o Frederico, a felicidade era sua pele. Que frases tão rica, tão densa, professor, que a gente fica a pensar, será que eu conseguiria, com todo o meu esforço, chegar perto dessa estrutura? Olha só, aí que está a beleza da poesia, né? Eu estou vendo que o Rafael está aqui também na live, ele que é um poeta e um excelente poeta, recentemente publicou um livro. Opa, seja bem-vindo. Esse trabalhar com a palavra, o Borda, que o Guimarães Rosa também fazia, Neruda faz isso muito bem, né? As poesias do Neruda, né? Como é que é? Blanca Mulher, ele fala da mulher e do corpo da mulher como brancas colinas e vai descrevendo a mulher de uma maneira tão poética que você fica assim, ó. Cara, como é que você juntou essas duas palavrinhas que elas nunca foram juntadas, né? O que você bebeu ou fumou? Para ter uma visão tão diferente. Porque aí que está a riqueza do escrever, né? Porque você pode escrever de maneira como nós estamos conversando aqui, de maneira bem linear, bem denotativa, essa seria a expressão, mais técnica, né? Agora, quando você pega um autor que é conotativo, que junta duas palavras que não tem função para serem juntadas, e você junta, como faz o Neruda, como faz o Guimarães Rosa, aí você fala, isso é poesia, isso é um fazer poético. Essa construção da frase, né? De maneira inédita, de maneira nunca feita. Quando eu falo em Guimarães Rosa, me vem a frase, é justo dos bons, que a gente fica melhor, né? Então, eu acho que, além dos livros, convivendo com pessoas, que é o privilégio que a gente tem, de conversar com o senhor, é muito rico. Então, nós estamos aqui com 10 minutos para encerrar. Foi um tempo tão rápido, foi um relâmpago, né? Aí tem uma frase que eu separei sobre o tempo, que eu sabia que nós íamos explorar esse tempo, que aí é uma frase do Proust, que ele diz o seguinte, ó,
os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Então é interessante, né? Essa velocidade do tempo é uma para o senhor, é outra para mim e é outra para o relógio. A gente não consegue a consonância. Então, como faltam alguns minutos, eu vou só convidar o pessoal aqui, se eu me permitir, para acompanhar amanhã mais uma live que a gente tem aqui. A Daniela vai conduzir um assunto sobre a beleza que transforma a mulher nesse período de pandemia. A beleza e a moda transformando a alma da mulher é o nosso tema de amanhã, nessa série de lives que a gente está realizando. E depois, na quinta-feira, eu quero convidar o pessoal para assistir a uma live que eu estou realizando também sobre sonho. O que as pessoas estão sonhando durante a pandemia? Tem muita gente com pesadelo. Nós vamos tentar entender o que está acontecendo na cabeça de muita gente, o que a ciência tem sobre a questão do sonho. Então, para encerrar, eu gostaria de arriscar, se eu pagar mico aqui, o senhor, por favor, não me critique, e peço que as pessoas compreendam, mas é que eu gosto tanto de poesia, que eu vou, não declamar, mas eu vou ler uma poesia de Pablo Neruda. Ela está um pouquinho mais reduzida aqui, porque houve uma tradução mais, digamos assim, reducionista em relação à essência do que o Neruda, de fato, escreveu. Mas é uma poesia muito bonita, e eu gostaria de encerrar a nossa live deixando essa mensagem para as pessoas. Posso começar aqui? Vou pedir aqui para a Daniela, que é a operadora de áudio, já começar a ligar a caixa de som para a gente ler essa poesia. Então, a poesia se chama Quero apenas 5 coisas. Quero apenas 5 coisas. Primeiro, é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são os teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Pablo Neruda. Muito lindo, muito lindo. O Neruda realmente ele tem poesias incríveis, né? E bem, de forma bem lírica, de forma bem emotiva, podemos dizer também. Por quê? Porque ele toca na alma das pessoas. Olha, a ideia de falar do amor, a respeito do outono, do inverno, de todas as 4 estações, né? E leia o final de novo aí da primavera, para a gente recordar. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Olha que lindo. Ou se abrir mão da primavera, ainda mais no Chile, ele que era chileno, né? E lá a primavera... Morava na Isla Negra. Isla Negra. Lá primavera é primavera, outono é outono, verão é verão, e inverno é inverno, né? Ou seja, bem diferente daqui, que a gente não tem essa variação da estação. Então, sabendo disso também, é importante ele renunciar à primavera pelos olhos dela. Ah, isso é lindo. Essa é uma profundidade. Isso combina ainda mais se for com vinho, né, professor? Ah, então, eu vi o chileno dos bons. Né? E outra coisa, Borba, só mais uma coisinha rápida, já que você falou do Neruda. Eu quero que vocês pensem para esse final de semana, ou para amanhã mesmo, lembrar daquele filme maravilhoso que é O Carteiro e o Poeta, que é baseado no Neruda, na vida do Neruda, quando ele teve exilado. Quando ele teve exilado. É uma coisa linda, belíssima. Né? O Carteiro e o Poeta. Filme. Verdade. Excelente. Professor, muito obrigado por ter participado. Tivemos essa internet aí quase conspirando contra o nosso encontro, mas nós fomos mais fortes, fomos resilientes e vencemos. E graças a Deus, né, conseguimos atingir esse resultado com um bate-papo que eu espero que tenha sido também produtivo para as pessoas que nos acompanharam. Exatamente. Um abraço, Borba. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais.